Olá, comunidade Mediretriz. Sejam muito bem-vindos ao canal que te ajuda a descomplicar a medicina e a saúde no dia a dia. Eu sou o Dr. Medir, e hoje vamos abordar um tema fundamental para milhões de brasileiros: a dispensação de medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes mellitus no Sistema Único de Saúde, o SUS. Você sabe quais medicamentos e insumos para o diabetes estão disponíveis gratuitamente no SUS? E como fazer para acessá-los? Entender o funcionamento desse sistema é crucial para garantir que o tratamento chegue a quem precisa. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes trazem informações atualizadas sobre esse processo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Ele é regulado pela Constituição Federal e pelas leis orgânicas da saúde, e tem como um dos seus objetivos básicos a assistência médica de forma integrada, o atendimento integral e a participação da comunidade, incluindo a dispensação de medicamentos e insumos de saúde. Esses são prescritos em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para doença ou agravo à saúde a ser tratado, conforme estipulado na Lei nº 12.401 de 2011. Para melhorar a qualidade e a segurança do serviço de saúde. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos baseados em evidências científicas que estabelecem critérios para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de diversas doenças, incluindo o diabetes. É por meio deles que o SUS define quais medicamentos e insumos são disponibilizados, sempre considerando a eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade. E para nos guiar por esse caminho e explicar como funciona a dispensação para o diabetes, convido novamente nosso especialista, Dr. Matheus Formina. Olá a todos! É um prazer estar de volta ao Mediretriz. Hoje, vamos desmistificar o acesso aos medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes no SUS, um tema que gera muitas dúvidas. O elenco de medicamentos e insumos ofertados pelo SUS para pessoas com diabetes mellitus foi definido na Portaria do Ministério da Saúde número 2583, de 10 de outubro de 2007, e nos termos da Lei Federal número 11.347, de 27 de setembro de 2006. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RNEM, compreende a seleção e padronização de medicamentos utilizados no âmbito do SUS, sendo a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, responsável pela sua atualização. A RNEM é organizada em 5 componentes, e vamos detalhar os 3 principais para o diabetes. Bloco 1, componente básico da assistência farmacêutica. O componente básico atende os principais problemas de saúde da atenção primária à saúde. O financiamento é responsabilidade da União, estados e municípios, mas as insulinas humanas NPH e regular são adquiridas e distribuídas de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Já os insumos complementares, como seringas de insulina, tiras reagentes de glicemia capilar e lancetas, têm financiamento de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quais medicamentos e insumos estão disponíveis no componente básico para o diabetes? São eles: glibenclamida em comprimidos de 5 mg, cloridrato de metformina em comprimidos de 500 mg e 850 mg, gliclazida em comprimidos de 30 e 60 mg, insulina humana NPH, 100 unidades internacionais por ml, em frasco de 10 ml ou caneta com tubetes de 3 ml. Aspas. Insulina humana regular, 100 unidades internacionais por ml, em frasco de 10 ml ou caneta com tubetes de 3 ml, tiras reagentes de medida de glicemia capilar, lancetas para punção digital, seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina, glicosímetros e lancetadores, que são disponibilizados em comodato. Desde 2017, canetas aplicadoras de insulina humana NPH e regular foram incorporadas ao SUS. A distribuição dessas canetas prioriza pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 com idade menor ou igual a 19 anos, e maior ou igual a 45 anos. 70% da demanda total de insulinas humanas será abastecida por canetas e 30% por frascos. Aspas. Como acessar?
O acesso aos medicamentos e insumos do componente básico se dá nas farmácias públicas, geralmente localizadas nas unidades básicas de saúde ou estratégia saúde da família. Qualquer pessoa com diabetes, da rede pública, privada ou suplementar, tem acesso garantido mediante a apresentação de receita médica, cartão nacional de saúde ou cadastro municipal de saúde, além de documentos pessoais. Para os insumos, o acesso geralmente se dá mediante cadastro no Programa Municipal de Insumos para Diabéticos, com relatório e receita médica que comprovem a necessidade. Bloco 2. Programa Farmácia Popular do Brasil. Além do componente básico, temos o Programa da Farmácia Popular do Brasil, que adota um sistema de copagamento e inclui medicamentos subsidiados pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos atualmente disponíveis no Farmácia Popular para diabetes são cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg, em comprimidos. Cloridrato de metformina 500 mg, em comprimidos de ação prolongada, glibenclamida 5 mg, em comprimidos, insulina humana NPH, 100 unidades internacionais por ml, em frasco ou refil de 3 ml, insulina humana regular, 100 unidades internacionais por ml, em frasco ou refil de 3 ml, dapagliflozina 10 mg, em comprimidos. Como acessar? O acesso se dá nas farmácias e drogarias da rede privada credenciadas no Aqui Tem Farmácia Popular. O usuário deve apresentar CPF, receita médica, que pode ser da rede pública ou privada, indicando o princípio ativo e a dosagem, e um documento com foto. Os medicamentos podem ser retirados mensalmente, e a receita médica tem validade de 120 dias, podendo ser ampliada para 365 dias em caráter excepcional, permitindo a retirada de medicamentos para 90 dias, e dispensando o reconhecimento de firma em procurações, conforme nota técnica em caráter excepcional devido à pandemia de Covid-19. Bloco 3. Componente especializado da assistência farmacêutica. Este componente, também conhecido como farmácia de alto custo, visa garantir a integralidade do tratamento medicamentoso ambulatorial para situações clínicas mais complexas e com custos mais elevados. É regulamentado por portarias de consolidação do Ministério da Saúde. Os medicamentos disponíveis nesse componente são fornecidos de acordo com o preconizado nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 publicados pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos disponíveis no componente especializado para diabetes são insulinas análogas de ação rápida, 100 unidades internacionais por ml, em solução injetável. Insulinas análogas de ação prolongada, 100 unidades internacionais por ml, em solução injetável. É importante ressaltar que, apesar de incorporada no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de diabetes tipo 1, a insulina análoga de ação prolongada ainda não está sendo disponibilizada pelo Ministério da Saúde, ranibizumab e aflibercept para o tratamento de edema macular do diabetes, dapagliflozina 10 mg, em comprimidos. A dispensação da dapagliflozina é indicada para pacientes com diabetes tipo 2, em uso otimizado de metformina e sulfonilureia, em situações específicas como homens e mulheres com 40 anos ou mais na presença de doença cardiovascular prévia, ou homens com 55 anos ou mais e mulheres com 60 anos ou mais com alto risco para doença cardiovascular e presença de ao menos um fator de risco como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia ou tabagismo. Como acessar? O acesso aos medicamentos do componente especializado se dá através de solicitação nas farmácias de alto custo do Estado, ou polos de recebimento municipal. O pedido deverá conter laudo para solicitação de medicamentos do componente especializado, exames médicos específicos, prescrição médica atualizada, termo de esclarecimento e responsabilidade assinado pelo médico e paciente, documentos pessoais, cartão nacional de saúde e comprovante de residência. Após o deferimento, o usuário passa a receber o medicamento mensalmente, e a cada 6 meses o processo se renova. Para a dispensação dos análogos de insulina, além da documentação geral, são necessários um novo laudo médico, receita médica e diários de monitorização da glicemia.
A quantidade máxima permitida por mês são 5 canetas de análogos de insulina de ação rápida ou 1.500 unidades e 31 agulhas de 4 ml por mês. Bloco 4. Considerações sobre insumos e reutilização de seringas. Com relação à frequência de testes de glicemia capilar por dia, a Portaria 2583 do Ministério da Saúde diz que a frequência diária média recomendada deve ser de 3 a 4 vezes ao dia. Pacientes com diabetes tipo 1 e os que usam múltiplas injeções diárias de insulina podem fazer a glicemia de ponta de dedo 3 a 4 vezes ao dia e em horários de ocorrência de maior descontrole glicêmico, permitindo ajustes individualizados da insulina. Essas medidas incluem uma antes e 2 horas após as refeições e ao deitar. O teste à noite é importante para a prevenção de hipoglicemias noturnas. Com relação às seringas de insulina, a Portaria 2583 diz que sejam com agulhas acopladas, mas não define a graduação em 30, 50 ou 100 unidades internacionais, tampouco o comprimento das agulhas. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda o uso de seringa de 50 unidades internacionais, graduadas de 1 em 1 unidade internacional, que permite a aplicação de doses pares e ímpares, e de 100 unidades internacionais, graduadas de 2 em 2 unidades internacionais, para doses pares e maiores, com agulhas mais curtas, ou seja, com comprimento menor ou igual a 6 ml, a fim de evitar aplicações profundas em tecido muscular. Aspas. A reutilização de agulhas e seringas é um ponto importante. Considerando a nota técnica número 500 de 2018 do Ministério da Saúde, que orienta o uso de uma agulha de 4 ml por dia para aplicação de insulinas análogas de ação rápida com canetas injetoras, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que, havendo necessidade de reutilização de seringas de insulina, que sigam essa orientação, usando uma seringa por dia por tipo de insulina a ser administrada, exceto quando se faz mistura de 2 tipos de insulina na mesma seringa, pois neste caso o uso deve ser único. Aspas. Dr. Matheus, que aula completa sobre como navegar pelo SUS para o tratamento do diabetes. É um guia essencial para pacientes e profissionais de saúde. Em resumo, o SUS oferece uma gama de medicamentos e insumos para o diabetes através do componente básico, da farmácia popular e do componente especializado. Cada um tem suas particularidades de acesso e elenco de itens. É fundamental ter a receita médica correta, documentos em dia e seguir os protocolos para garantir o tratamento necessário. Lembre-se, o conhecimento é a chave para a sua saúde. Sua busca por conhecimento é a nossa diretriz. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o acesso aos medicamentos para diabetes no SUS, curta, compartilhe com amigos, familiares e colegas. E se ainda não é inscrito no MeDiretriz, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. Queremos construir essa comunidade de conhecimento com você. Até a próxima!